ainda dentro dos contratos de trabalho, contrato intermitente. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, tá? Ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado ou do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Então, independe da atividade, só os aeronautas ficaram excluídos. Tem legislação própria. Requisitos do contrato, né? No caso do contrato intermitente, solenidade, porque é um contrato geralmente escrito, né? Remuneração, tem que ter onerosidade, só que tem observância das formalidades. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor do horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Então é equiparado o salário com ou com o salário mínimo, né, ou com os outros empregados, mesmo que não sejam intermitentes. Só que, lógico, é resguardada a proporção. Tem que ter convocação prévia e tem um prazo de resposta. Olha só, o empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz, qualquer meio, para prestação de serviços, informando qual será a jornada com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Então, o empregador são 3 dias corridos. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil, presumindo-se no silêncio a recusa. Então, 3 dias corridos de antecedência para convocação e a resposta, o empregado tem 1 dia útil. E o silêncio recusa. A recusa da oferta não descaracteriza subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. Se ele recusar, o contrato continua normal. Multa por descumprimento. Como ocorre o pagamento da multa? O empregador vai descontar no salário. E o empregado, se o empregador não responde, não pagar espontaneamente, tem que ir para reclamação trabalhista. Aceita a oferta por comparecimento ao trabalho. A parte que descumprir sem justo motivo pagará outra parte no prazo de 30 dias essa multa. Tá? A multa é de 50% da remuneração que seria devida. Permitida a compensação em igual prazo. Tem 30 dias, podendo compensar por mais 30. Sem justo motivo, né? Não é por... Descumprimento é sem justo motivo que paga a multa. E o período de inatividade? O período de inatividade não é considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas. Ele recebe na hora a remuneração, as férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º, salário proporcional, o repouso semanal remunerado e adicionais legais. Já recebe tudo: remuneração, férias, 13º, repouso semanal remunerado, enfim. Agora, a alteração do contrato de trabalho. O contrato de trabalho possui normas de caráter imperativo que não comportam transação entre as partes. Algumas normas, né, específicas, que não podem ser transacionadas. Deve-se respeitar o princípio da inalterabilidade contratual lesiva e da condição mais benéfica. Tá lá, nos contratos individuais de trabalho, solicita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem direto ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Tem também a questão do trabalhador hipersuficiente, né? Diante da inexistência de previsão expressa em contrato ou instrumento normativo, a alteração de data de pagamento pelo empregador não viola o artigo 468, desde que observado até o 5º dia útil, né? Então, ou seja, se não tiver previsão expressa em contrato ou instrumento normativo, se ele pagava antes do 5º dia útil, do mês subsequente, ele pode pagar até o 5º dia útil do mês subsequente, não pode passar disso. A transferência para o período diurno implica a perda do direito adicional noturno. Se o empregado mudar do noturno para o diurno, perde o adicional. Não se considera alteração unilateral, não é alteração unilateral, a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. Então, ou seja, deixou o exercício da função de confiança e reverte para o cargo efetivo. Não é considerado uma alteração unilateral. A alteração de que trata o parágrafo 1º desse artigo, com sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, não é incorporada a gratificação de confiança, independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Pode ter mais de 10 anos, 20, não incorpora. E também não importa se é com ou sem justo motivo, ele pode ser revertido. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, por determinação do empregador.
mera determinação, do teletrabalho para o presencial. Garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, tá? Prazo, com correspondente registro em aditivo contratual. Então pode ser realizada a alteração de teletrabalho para o presencial, pelo empregador. Mera determinação dele, do empregador. Mas tem que ter um prazo de transição de no mínimo 15 dias com correspondente registro em aditivo contratual. Agora, a alteração do regime presencial para o teletrabalho, aí necessita da concordância do empregado. Do presencial para o teletrabalho, o empregado tem que concordar. Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. O poder de modificar deverá ser exercido dentro dos limites impostos por lei, sob pena de configurar uma alteração abusiva, o que pode chegar a configurar até uma rescisão indireta. A redução da carga horária do professor, agora que é em relação ao professor, em virtude da diminuição de número de alunos, diminuiu o número de alunos, acabou diminuindo a carga horária. Não constitui alteração contratual, é lícito, tá? Uma vez que não implica redução do valor da hora-aula. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem sua anuência para localidade diversa da que resultar do contrato, não considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança de domicílio. Então, o empregador, se ele mudar literalmente, tiver uma mudança de domicílio de maneira que inviabilize ele ir para o local de trabalho, o empregador não pode simplesmente mudar, mas tem as exceções, tá? Então o empregador é vedado transferir o empregado sem sua anuência, né, para a localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Dentro da mesma região metropolitana ali, não é transferência, né? Excepcionalmente, poderá ocorrer a transferência unilateral do empregado, nas seguintes hipóteses. Os cargos de confiança, né? Empregados que exercem os cargos de confiança, né? Não tem o que se falar. Empregados cujo trabalho tem uma condição implícita ou explícita de transferência no contrato, tá? Empregados cujo contrato tem uma condição implícita ou explícita de transferência. Tipo, o cara trabalha no circo, é implícito que ele tem que mudar de cidade, né? Ou uma condição explícita no contrato. A extinção do estabelecimento, não tem como o cara continuar lá, porque o estabelecimento foi extinto, mas tem uma filial em outro lugar, né? E a transferência provisória, tá? O que é vedado é a transferência definitiva. A transferência provisória não, a provisória tem limite, tem término, tem fim. Não estão compreendidos na proibição desse artigo os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, quando essa decorra de real necessidade de serviço. Ainda assim, né, essa tem que decorrer de real necessidade do serviço, né, no caso da condição implícita ou explícita. Tem que ter uma real necessidade. Presume-se abusiva a transferência de que trata essa transferência sem comprovação da necessidade de serviço. Enfim, é lícita a transferência quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para a localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas nesse caso, né, no caso da provisória, transferência provisória, ficará obrigado um pagamento suplementar, que nunca pode ser inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade enquanto durar essa situação. É provisório, paga um adicional de pelo menos 25%. As despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador, também, tá? Da mudança, etc., também por conta do empregador. É vedada a transferência do empregado eleito dirigente sindical. O cara dirigente sindical não pode ser transferido. Logo, ele ficará inamovível no período do seu mandato. Contudo, caso o dirigente aceite a transferência, se ele mesmo aceitar, ou se ele solicitar, tá, ele renuncia ao mandato. O empregado eleito para o cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto ao órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou ministério que lhe dificulte ou torne impossível o desenvolvimento das suas atribuições sindicais. O empregado perderá o mandato se a transferência for por ele solicitada ou voluntariamente aceita. Para falar aqui dos casos de suspensão e interrupção do contrato. Suspensão sem salário, sem trabalho, sem salário, tá? Interrupção sem trabalho, mas com salário. Interrupção, artigo 473 da CLT. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Aí começa a lista, tá bom? Até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do CAD. Ou pessoa declarada em sua carteira como dependência econômica, tem dependência econômica. Até 2 dias, tá? Em caso de falecimento. E 3 dias em virtude de casamento. Então, são 3 dias para casar e 2 dias para morrer. Tá bom? Morte do CAD, 2 dias. E 3 para casamento. Por 1 dia, em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana. Mas isso aqui já foi mudado para a licença paternidade, no caso, são 5 dias, né?
por um dia em cada 12 meses de trabalho. Um dia em cada 12 meses de trabalho para doação de sangue. Então, uma vez por ano, doação de sangue. Até 2 dias consecutivos ou não para se alistar eleitor nos termos da lei respectiva. 2 dias consecutivos ou não para se alistar eleitor. No período do tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar. Aqui é só no período do tempo. E só as exigências ali, não é o afastamento militar mesmo, o cumprimento, né, que fica um ano inteiro lá. Isso seria suspensão. Nesse caso, é só o tempo, não é nem o dia. É o tempo que ele tiver que se ausentar para ir lá fazer, jurar bandeira, fazer o que tem que fazer lá. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando prova de exame vestibular, não é concurso público, é vestibular, para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Tem que ser ensino superior. E é nos dias que tem que comprovar, né? Pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer a juízo, também não é o dia, é o tempo, tá? Para juízo. Pelo tempo, também pelo tempo. Que se fizer necessário quando na qualidade de representante de entidade sindical estiver participando de reunião oficial de organismo internacional da qual o Brasil seja membro. Tipo, foi participar da OIT, uma reunião da OIT. Então é pelo tempo, tá? Até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período da gravidez de sua esposa ou companheira. Tem que escolher lá qual vai ser os 2 dias, durante os 9 meses, para acompanhar a esposa, no pré-natal. 1 dia por ano para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica. Então, ou seja, o filho só pode ficar doente uma vez por ano, e o filho de até 6 anos só. O filho de até 6 anos, você tem 1 dia para acompanhar o filho numa consulta médica. Até 3 dias em cada 12 meses de trabalho, ou seja, 3 dias por ano, né, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. Então, não é quando você já está com câncer, é quando você está fazendo exame preventivo. Você tem até 3 dias no ano. Tá? De 4 em 4 meses, teria que fazer lá o exame de toque. Tipo isso. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Aí tem aqui algumas questões. Licença de paternidade é de 5 dias. Acidente de trabalho ou doença entraria os primeiros 15 dias, né? É interrupção. Licença de paternidade, os 5 dias é interrupção. Acidente de trabalho ou doença, tanto faz, os primeiros 15 dias é interrupção. O repouso semanal remunerado é interrupção, mesmo o cara podendo perder e tal, é interrupção, repouso semanal remunerado. Feriados, e férias também é interrupção. Existem alguns casos controvertidos, mas que entraria como interrupção, que é a licença maternidade, e o aborto não criminoso entra como interrupção. Licença maternidade e aborto não criminoso é interrupção. Não serão descontadas no decurso de 9 dias faltas verificadas por motivo de gala ou de luto em consequente falecimento do cônjuge ou pai. Aqui está falando do professor, se eu não me engano. Horário tanto para gala quanto para luto do cônjuge, do CAD. Aqui é tudo do professor, isso aqui. É tudo 9 dias, professor. Horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso. E se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral. No aviso prévio, tá? Se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzida de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral. Essas 2 horas diárias, né, que é uma opção no aviso prévio, também é interrupção. No caso, esses 9 dias do professor também é um caso de interrupção. E a suspensão? Suspensão. O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar ou de outro encargo público não constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador. Considera-se de licença não remunerada, salvo assentimento da empresa ou cláusula contratual, o tempo em que o empregador se ausentar do trabalho no desempenho das funções a que se refere esse artigo. A suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa a rescisão injusta do contrato de trabalho, suspender por mais de 30 dias. O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após inquérito em que se verifique a procedência da acusação. A suspensão, no caso desse artigo, perdurará até a decisão final do processo. O empregado eleito para o cargo de diretor tem respectivo contrato de trabalho suspenso. Então, ou seja, se ele for eleito diretor, o contrato de trabalho é suspenso, mas é o diretor de verdade, né? Não se computando o tempo de serviço desse período.
salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Por isso tem que ser empregado de verdade. Não pode ter a subordinação jurídica, né? Observadas as condições previstas nessa lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho. Então, greve é suspensão. O auxílio-doença será devido ao segurado, que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nessa lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Então, do 16º em diante é suspensão. Vai para o INSS. Em caso de seguro-doença, auxílio-enfermidade, o empregado é considerado em licença não remunerado durante o prazo desse benefício. Ele está pelo INSS, não pela empresa. Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Condenação criminal do empregado passado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Então, ou seja, a condenação criminal, justa causa, a condenação criminal do empregado passada em julgado, transitada em julgado, caso não tenha havido, e caso ainda não tenha havido suspensão da execução da pena. O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso seu contrato de trabalho, ainda fica suspenso, durante o prazo fixado pelas leis de previdência para efetivação do benefício. Então, a aposentadoria por invalidez é suspensão. Tem direito de retornar ao emprego ou ser indenizado em caso de recusa do empregador o aposentado que recupera a capacidade de trabalho dentro de 5 anos, a contar da aposentadoria que se torna definitiva após esse prazo. Agora existe a briga do TST com o STF, né? Que o TST diz que mesmo após 5 dias pode ser cancelada essa aposentadoria. Mas enfim, o contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 anos a 5 meses, por um período de 2 a 5 meses, para participação do empregado em curso, programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado. Então, 2 a 5 meses para curso. Tem que estar em acordo coletivo isso, tá? Até 6 meses, por questão da Lei Maria da Penha. Pode ficar afastado do serviço. Suspensão, né? Sem salário. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica. Tem que ser pelo juiz, por meio judicial. Manutenção do vínculo trabalhista quando necessário afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecida pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença, acidentário ou de aposentadoria por invalidez. Então tem que continuar pagando plano de saúde, no caso de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Mesmo o contrato estando suspenso. Para os fins previstos nessa lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar até os dia 7 de cada mês em conta bancária vinculada até o dia 7, a importância de 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam 457 e 458, e a gratificação de Natal, a que se refere a Lei 4.090. 13º e o FGTS. Então, dia 7, 8%. O depósito que trata o caput desse artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação de serviço militar obrigatório e licença por acidente de trabalho.